Candidato do PT ao governo do Maranhão, Felipe Camarão afirmou que sonha em ver o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, chegar à presidência da República. Em entrevista a um podcast, Camarão lembrou a trajetória política de Dino, que já foi deputado, governador e senador, e disse esperar que, se Deus quiser, o ministro ocupe também o cargo de presidente. O petista chamou Dino de uma das mentes mais brilhantes e geniais do país e afirmou que ele foi o maior governador da história do Maranhão. Camarão também atribuiu ao ex-governador influência na própria trajetória política. Quando Dino foi indicado por Lula para o Supremo em 2023, adversários políticos levantaram a possibilidade de que ele usasse o cargo como uma etapa para disputar a presidência no futuro. Na época, porém, Dino negou essa intenção em diversas entrevistas ao jornal O Globo. Ele chegou a dizer que jamais retornaria à política caso assumisse uma cadeira no Supremo. As declarações de Camarão acontecem em meio ao racha entre o grupo político ligado a Dino e ao governador do Maranhão, Carlos Brandão. Brandão era vice de Dino e assumiu o governo em 2022, quando o então governador deixou o cargo para disputar o Senado. Flávio Dino venceu a eleição, mas deixou o mandato antes do fim para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Naquele período, o acordo político previa que Felipe Camarão seria o candidato do grupo à sucessão estadual em 2026. Brandão, no entanto, decidiu apoiar o sobrinho, Orleans Brandão, para o governo. A ruptura dividiu a antiga base de Dino no Maranhão. De um lado, o grupo ligado ao ministro apoia Camarão e, do outro, Brandão trabalha pela candidatura do sobrinho. O conflito também atingiu a base de Lula no estado. Há preocupação entre as lideranças petistas de que essa divisão favoreça Eduardo Braide, do PSD, na disputa pelo governo maranhense. Camarão, por sua vez, tem reforçado a proximidade política com Dino. O programa de governo apresentado por ele cita o ministro 16 vezes e usa como referência medidas adotadas durante as duas gestões de Dino à frente do Maranhão. Eu quero continuar seguindo nesse assunto, falando do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Isso porque o vice-presidente do tribunal, Marcelo Tavares, vai assumir a presidência da corte por 180 dias. Essa mudança ocorre depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou nesta segunda, 17 de agosto, o afastamento cautelar pelo mesmo período de Daniel Itapari Brandão, que é sobrinho do governador Carlos Brandão, no comando do tribunal. Marcelo Tavares foi secretário-chefe da Casa Civil durante os 2 mandatos de Flávio Dino no governo do Maranhão. Ele ocupou a função entre 2015 e 2018 e, antes disso, coordenou a transição de governo após a eleição de Dino para o Palácio dos Leões em 2014. Tavares já presidiu o Tribunal de Contas do Maranhão entre 2023 e 2024 e agora retorna ao comando da corte durante o afastamento do Daniel Brandão. A decisão de Dino faz parte de uma investigação da Polícia Federal que apura a suspeita de uma organização criminosa envolvida no desvio de recursos públicos do Estado, incluindo verbas de emendas parlamentares. O caso também investiga possíveis tentativas de obstrução das apurações. Ao determinar o afastamento, o ministro considerou a importância do cargo ocupado por Daniel Brandão e a possibilidade de influência sobre as investigações. A medida tem esse prazo inicial de 180 dias e, de acordo com a decisão, o período deverá ser usado para confirmar ou afastar as hipóteses levantadas na investigação. Além de deixar a presidência do tribunal, Daniel está proibido de acessar os sistemas internos e também as dependências do Tribunal de Contas. Ele também não pode participar de eventos públicos ou privados em razão do cargo, nem utilizar bens e serviços do tribunal, como veículos, celulares e passagens aéreas. Agora sim, vamos conversar sobre esse assunto? Deixa eu chamar Felipe Monteiro, que já deve estar comigo aqui. Então, Felipe e Mano já estão comigo aqui. Felipe, muito bom dia. Vamos começar aqui. Nossa terça-feira está cheia de notícia. Bom dia, Neila. Bom dia, meu querido amigo Mano Ferreira. Bom dia aos telespectadores. Ô, Neila, eu acho realmente muito estranho, né, a situação toda do Flávio Dino ser o relator e ser o ministro do Supremo Tribunal Federal que analisa, né, casos e processos relacionados com a política do Maranhão, né? Então, na minha cabeça, soa muito estranho essa situação.
Então, realmente, você vê que ele toma uma decisão de suspender o ministro, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que tinha ligação com o governador atual, que é adversário político dele, e isso faz com que o seu ex-secretário da Casa Civil assuma a presidência do Tribunal de Contas do Estado. Você vê claramente que o seu aliado está disputando as eleições no Maranhão e, ao mesmo tempo, está tendo uma investigação sobre uma organização criminosa no Maranhão que teria cometido homicídio e feito outros crimes, né? E colocou na prisão, né, um secretário do Estado do Maranhão. Então, na minha cabeça, soa muito estranho, né, o Flávio Dino ser o relator e ser o ministro desses casos, né? Todo mundo sabe que o Flávio Dino é o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas antes disso ele teve uma carreira e uma trajetória muito forte no estado do Maranhão. Chegou a ser deputado federal, chegou a ser governador de estado do Maranhão por 2 mandatos, chegou a ser senador, né, por Maranhão, assumiu a Secretaria de Segurança Pública do governo Lula e depois assumiu a carreira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu faço novamente a mesma crítica que eu venho fazendo a algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Não acho correto, né, minimamente pairar dúvidas sobre a parcialidade do Flávio Dino nessa situação. Claro que você pegando, talvez, o texto legal do Código de Processo Civil e analisa as hipóteses de impedimento e de suspeição, talvez não tenha de forma tão clara esse impedimento do Flávio Dino, mas não dá para negar que isso é muito estranho, né? E essa legitimidade dessas decisões, né, que movimenta e mobiliza a opinião pública do Maranhão e muda, né, o centro de poder do Maranhão, né, no meu modo de ver, seria muito mais legítima e muito mais com ar de legalidade se tivesse na mão de outro ministro e não na mão do ministro Flávio Dino. Bom, vamos lá. Mano, muito bom dia. Olha, esse assunto só foi crescendo, né? A gente começou aqui falando sobre a questão da quebra do sigilo, a derrubada do sigilo da fonte do jornalista Luiz Pablo lá no Maranhão. E no final das contas, a gente chega nesse engembrado de relação política que o ministro Flávio Dino ainda tem no Maranhão. Veja bem, a gente está falando de um ministro da Suprema Corte. Ministros do Supremo Tribunal Federal sequer deveriam falar sobre política, dar opiniões e muito menos determinações sobre isso. Veja só, o ministro Flávio Dino mudando cargos no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. É possível isso? A que ponto chegamos? E temos investigações aí contra o governador, temos investigações também contra o secretário, que é o Cotrim, tudo no Supremo Tribunal Federal. E o STJ, onde é que está nessa história? Por que Supremo Tribunal Federal? Eu entendo que o ministro Flávio Dino esteja envolvido em um dos casos onde ele acha que a família dele possa estar sendo ameaçada por estar sendo vigiada lá no estado do Maranhão. Ok, até aí tudo bem, porque a gente tem o ministro Flávio Dino no meio. Mas as demais implicações, elas devem permanecer sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal. Eles não estão colocando o dedo onde não devem, mano. Muito bom dia, Neila. Bom dia, meu amigo Felipe Monteiro. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia para toda a audiência do Metrópolis. Estamos vivendo uma baderna institucional. É inacreditável o tamanho da confusão de papéis. Veja, Neila, eu seria até mais rigoroso. Nós não podemos normalizar a ideia de que, se algum ministro do Supremo está sendo eventualmente vítima de alguma ação, o Supremo é o foro automático para esse julgamento. Ora, nós temos uma justiça no Brasil, nós temos cortes de todas as instâncias. Se temos um cidadão que está sendo, de alguma forma, ameaçado, a justiça existe para isso. O ministro, quando está no polo de vítima de uma eventual ação, ele não deve atrair a competência do julgamento, porque, afinal de contas, ele está no polo da vítima, não no polo do julgador. Ele não pode julgar um caso em que ele é vítima. Nesse caso, um colega de corte não é o automático juiz competente para julgar um caso que envolve uma eventual ameaça
a um outro colega. É preciso que isso ocorra num processo devido na primeira instância, como no caso de qualquer cidadão brasileiro. E vamos lá, até mesmo tratar a eventual investigação jornalística ocorrida lá como se fosse uma perseguição ou um caso de stalker da família do ministro, isso também é bastante temerário. A gente está falando aí sobre quais são os limites do jornalismo e faz parte da vida pública ser eventualmente fiscalizado pela imprensa profissional. Uma coisa é o debate sobre a qualidade do trabalho da imprensa. Nós podemos discutir a qualidade do trabalho jornalístico. Isso é uma coisa. Outra coisa é achar que a má qualidade eventual de um jornalista é algo que impede que ele exerça o trabalho ou que simplesmente seja capaz de revogar um dispositivo constitucional, que é um preceito fundamental em qualquer democracia, a questão do sigilo da fonte. Ou seja, a gente está tratando, no fim das contas, de uma conduta por parte de ministros do Supremo que deveriam ser guardiões da Constituição e aplicadores da lei, como se eles pudessem se comportar acima da lei e acima da Constituição, como se o texto explícito da Constituição fosse menos importante do que a interpretação conveniente para os interesses de cada momento. Na prática, isso está documentado na literatura sobre prosperidade e fracasso dos países como a conversão de uma instituição, o Supremo Tribunal Federal, que deveria atuar na proteção dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros e também da limitação dos poderes das autoridades que exercem o poder concedido pelo povo por meio das nossas instituições, que deveriam ser, nesse sentido, instituições inclusivas, e estamos vendo uma conversão do Supremo numa instituição extrativista, que é aquela que, no lugar de aplicar a legislação como deveria, no lugar de incluir as pessoas marginalizadas que precisam ter seus direitos fundamentais protegidos e promovidos, está atuando para blindar os interesses dos ministros, para perpetuar privilégios dos seus próprios membros. Isso é gravíssimo, isso é um caminho que leva as nações ao fracasso, porque acaba com a previsibilidade e, na prática, sequestra a ideia de justiça, sendo subordinada ao interesse de quem manda. Isso não é um caminho de prosperidade, é um caminho do fracasso. E precisamos debater reformas institucionais dentro das regras do jogo para que tenhamos a volta de cada um dos poderes à sua devida caixinha e possamos construir um rumo de prosperidade. Felipe, o ministro Flávio Dino deixou 3 cadeiras vazias, ou seja, são suplentes que estão atuando no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Agora, qual é a ingerência que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem num Tribunal de Contas do Estado para trocar, para tirar e para indicar? Qual é essa ingerência? A gente está falando aí de indicações políticas. O Supremo Tribunal Federal não deveria ser um tribunal constitucional e fora da disputa política? Esse é o ponto, essa é a discussão do momento, Nila. Eu entendo, por exemplo, que tem que ter uma reforma constitucional ampla que muda a cara do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não pode ser corte recursal e decidir recursos, de ações civis e penais que vêm dos estados. Deveria se ater somente a assuntos constitucionais. E quando eu falo se ater a assuntos constitucionais, a nossa Constituição é muito vasta, tem mais de 200 artigos. Então, praticamente, todos os assuntos são assuntos constitucionais. Mas eu estou falando de assuntos constitucionais, aqueles que são materialmente constitucional. São aqueles assuntos que dizem respeito ao funcionamento dos poderes da República, diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, e não todos os direitos que estão esculpidos na Constituição Federal. Então, deveria ser uma reforma, ter uma reforma ampla, constitucional,
de modo a relegar o Supremo Tribunal Federal a somente discutir e decidir assuntos relevantes constitucionais. Eu vou além, né? Meu modo de ver tem que ser assuntos em abstratos, né? Porque daí você tira o Supremo Tribunal Federal das questões políticas do dia a dia, né, que acaba sendo influenciado pela política, né? Por exemplo, o caso do Maranhão é o típico exemplo disso, né? Como que o Dino, no Supremo Tribunal Federal, decide mudar, né, o núcleo de poder do Maranhão. A partir do momento, por exemplo, que ele afasta uma pessoa que é indicado pelo governador atual do Tribunal de Contas do Estado, ele muda completamente a configuração do poder lá, né? Aí eu faço uma pergunta: se tiver uma decisão nesses 180 dias que esse conselheiro está afastado e que reprove a conta do governador, por exemplo, né? Por quê? Porque não tinha um conselheiro que tinha uma tendência de votar favorável ao governador. Isso não seria algo que mudaria a configuração? Claro que seria. Não pararia dúvidas e suspeitas de que, se tivesse a configuração completa do Pleno do Tribunal de Contas do Estado, o resultado não seria diferente. Ou seja, de fato, não tem nenhum sentido lógico por que o Supremo Tribunal Federal acaba adentrando em assuntos relacionados com a questão do Estado do Maranhão e outros estados da Federação também, né? Eu falo Maranhão porque Maranhão, no caso, é gritante. E a questão fica ainda mais, no modo de ver, grave quando tem um ministro do Maranhão que veio da política do Maranhão, que tem adversários políticos do Maranhão, e ele acaba influenciando a política local, né? Então, tudo isso tem que ser discutido, no meu modo de ver, nessas eleições, e na próxima legislatura nós temos que sim que pensar na ideia de reformar a Constituição. Todo mundo fala, o Supremo Tribunal Federal tem poder exacerbado, os ministros têm poderes exacerbados. Você vê, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes violou o sigilo de fonte. Você vê o caso do Flávio Dino, e ele está com um caso que caiu no colo dele sobre o Estado do Maranhão, né? Mas ninguém quer discutir a questão de aprimorar o Supremo Tribunal Federal, de fazer realmente, né, uma mudança institucional de modo a tirar esses poderes extroversos que só acontece, na maioria dos casos, Neila, nesses assuntos de Supremo Tribunal Federal virar uma corte recursal e não uma corte constitucional, como deveria ser. Recursal, e deve ser sim uma corte constitucional. A gente está falando de um ministro da Suprema Corte defendendo esse ou aquele candidato ou mudando o xadrez político num estado a seu bel prazer para costurar uma eleição, para mudar a eleição do estado conforme o jogo do Flávio Dino. O Carlos Brandão, que é o governador, ele já foi vice do Flávio Dino por 2 mandatos, se eu não me engano, pelos mandatos que ele foi governador lá no Maranhão. Acabaram aí entrando num conflito, se tornaram inimigos, rivais políticos, e agora o ministro Flávio Dino vem tentando rearranjar a estrutura da campanha do estado do Maranhão para que a outra parte, o outro lado, vença. Agora, gente, em que momento, mano, o Supremo Tribunal Federal é uma corte que pode emitir opinião política? Eu me lembro, há pouco tempo aconteceu alguma coisa, algum episódio com o Nicolas Ferreira, e eu não vou me recordar qual foi, mas o Nicolas Ferreira resolveu, inclusive, entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para dizer: olha, o que vocês estão fazendo é dar pitaco político, opinião política. O Supremo é um órgão do judiciário. Vocês não têm que dar opinião sobre esse ou sobre aquele candidato. Então, eles estão ultrapassando todos os limites e tem mais. Todas as ações, que eu acho que são 3 ações impetradas contra o que estão correndo no Supremo contra o governador, estão nas mãos do Flávio Dino. Gente, não existe suspeição dentro desse Supremo Tribunal Federal, e a suspeição só é decidida quando prejudica a própria corte, porque a única que eu estou me lembrando no momento recente é a do ministro Dias Toffoli com relação ao caso do Daniel Vorcaro. Se ele não fosse suspeito, na verdade ele foi obrigado a se tornar suspeito por todos os outros ministros, porque isso causaria um constrangimento para todos os outros 9 ministros da Suprema Corte. Então, foi quase que uma obrigação ali dos outros ministros para que o Toffoli se afastasse do caso. Mas, tirando isso, eu não estou me lembrando de nenhum caso de afastamento. E esse é um caso muito claro de afastamento de interesses do ministro Flávio Dino na política
no Maranhão. Então, mais uma vez, eu repito aqui, mano, um tribunal político. É um absurdo. É chocante, Neila, e é um processo que ocorreu de forma paulatina com a anuência e concordância total do Senado Federal. Ora, quem não sabia que Flávio Dino era um político quando ele, sendo senador, foi aprovado pelo Senado para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal? Quem de verdade achou no Senado Federal que Flávio Dino, ao se tornar ministro, deixaria o mundo da política e se dedicaria exclusivamente à toga? Isso nunca esteve em questão. O Senado, portanto, colocou Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal, não apesar dele ser político, mas porque ele era político. Isso é chocante. Não é à toa que agora, quando tivemos recentemente a derrubada da indicação de Jorge Messias como indicado de Lula ao STF, não foi porque o Senado achou que Jorge Messias não cumpre os requisitos jurídicos colocados pela Constituição para ocupar esse cargo. Foi porque, reconhecendo que o Supremo se tornou um espaço de ação política, o Supremo queria ter o poder de indicar ele mesmo um novo ministro de coloração política e não deixar que o presidente Lula fizesse mais uma indicação, dado que já fez outras. Por isso, o favorito do Senado não era um grande jurista respeitado pelo seu histórico de atuação no mundo jurídico de forma estrita. Não era um grande acadêmico, professor titular de uma universidade pública com grandes teses defendidas. Era Rodrigo Pacheco, que, apesar de ser advogado de destaque, tem como principal ponto do seu currículo o fato de ter sido presidente do Senado Federal. Então, o favorito do Senado para ser indicado na vaga de Jorge Messias não era um grande jurista, era um grande político. Ou seja, estamos tratando da normalização de uma mudança institucional feita pelo mundo político brasileiro. Por isso, o mundo político também não pode se declarar simplesmente surpreso, chocado com a transformação do caráter da atuação do Supremo Tribunal Federal. O mundo político é sócio dessa transformação. E sócio justamente porque, com as sucessivas revelações que envolvem desvios de conduta de deputados e senadores, o que desejam é que tenhamos um Supremo que não aplique a lei de forma cega, imparcial, independentemente de quem se trate. Desejam um Supremo que faça articulação política, que passe a mão na cabeça de deputado e senador que desvia dinheiro de emenda parlamentar. Desejam um Supremo permeável aos interesses do mundo político e depois choram como se fossem vítimas das circunstâncias. Não são. Estamos falando, na prática, de uma associação entre políticos e ministros do Supremo com o objetivo de manterem os seus próprios interesses e privilégios protegidos. A revelia dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro, da qualidade das políticas públicas e da aplicação rigorosa da Constituição e da lei. É triste, mas é uma transformação institucional que vem sendo feita com a anuência dos nossos representantes. Por isso, cabe ao eleitor brasileiro, nesse processo eleitoral, ser de fato criterioso na escolha de deputados e senadores. Muitas vezes toda a atenção pública, todo o debate e a energia do eleitor fica restrito ao debate de cargos do Executivo, a escolha de presidente
e de governador e negligenciam a escolha dos parlamentares que devem nos representar. Precisamos, nessa eleição especialmente, escolher senadores que tenham compromisso institucional e que tenham envergadura moral e qualidade técnica para debater reformas institucionais profundas na direção do que o Brasil precisa para se tornar, de fato, um império da lei e um Estado democrático de direito. Não basta o discurso fácil e, na prática, tentação populista de falar a esmo aquilo que as pessoas querem ouvir, sem se deter com qualidade em quais são as reformas institucionais que o país precisa fazer na direção correta. Muito bem, vou mudar de assunto um pouquinho,